chega, nós vamos começar a gravação, porque porventura se os colegas estiverem em campo, não puderem, né, assistir, eles vão poder assistir depois. Beleza, gente? Primeiro, os informes, só referente às eleições, né, da CIBGE, tanto para o Núcleo Minas quanto para a Executiva Nacional. Para o Núcleo Minas, a chapa Minas Unida ela foi eleita, né? A gente agradece o voto de confiança na gente, né? A gente teve quase a totalidade dos votos, foram pouquíssimos, pouquíssimos votos nulos e abstenções. Só um detalhe, o Guilherme, eu peço só para verificar os colegas, para ver se é do IBGE mesmo, que de vez em quando a gente é invadido, né? Chiara, você é de onde? Você é colega aposentada, PM? Oi, bom dia. Consegue me escutar? Consigo, está saindo seu som. Eu entrei agora na turma do CNU. Perfeito, bem-vinda, Chiara, porque eu vi Obrigada. que eu vi aqui no Quem é Quem, você não estava, você não achei você aqui, mas bem-vinda aí, seja bem-vinda, porque a gente faz essa verificação, porque de vez em quando a gente é invadido por trolls. Uhum. Ela está na sala do lado aqui, Gabriel. Sala do lado da minha aqui. Show de bola. Então, gente, a gente agradece, né, Minas Unidas, assim, a gente agradece o voto de confiança, e na pré-executiva nacional foi eleita a chapa Sindicato é para Lutar, e a gente parabeniza, né, as duas chapas concorrentes, tanto a Sindicato para Lutar quanto a Uniper pela Reconstruir. A gente teve um aumento significativo do número de pessoas que votaram. Então a gente agradece tanto o engajamento, a participação de todas, eu acho que movimenta bastante, de forma muito positiva, as discussões que ocorrem aqui no sindicato. Então, gente, dado esses informes, eu fiz uma apresentação assim, rápida assim, sobre essa proposta, né, de minuta de alteração do estatuto. Hoje a Assembleia, por conta da urgência mesmo, ela vai ser mais focada nisso. Posteriormente, a gente vai puxar outras assembleias para escutar sugestões de colegas, né, para melhorias tanto no sindicato quanto no IBGE. O colega Ulisses, lá de Sete Lagoas, ele já passou alguns questionamentos, né, algumas sugestões, mas como tempo, por conta dessa minuta, nessa proposta de alteração do Estatuto do IBGE, como ela é muito repentina, e a gente vai ver que tem um tempo muito curto para a gente poder discutir ela em âmbito nacional mesmo. Então, por conta disso, a gente puxou, né, essa assembleia assim, de forma, acho que até um pouco rápido, né? Mas de qualquer forma, a gente considera que é importante trabalhar isso sim, beleza? Então, Guilherme, eu não estou conseguindo passar os slides. Você pode passar o próximo, por favor? Obrigado. Eu encaminhei, gente, antes, os colegas também do núcleo, o Guilherme e a Jaque, repassaram tanto a minuta, né? A gente não vai ter tempo, pelo tamanho dela, de ler toda ela aqui. Então, a gente encaminhou para todos os colegas a minuta de alteração, né, com a proposta de alteração do Estatuto do IBGE. A gente encaminhou também uma nota técnica da gerência responsável, né, que é a gerência de estruturas e modelos organizacionais, que é vinculada à diretoria executiva, uma nota técnica indicando algumas inconsistências nessa minuta e no processo também de elaboração dessa minuta. Vale a pena a leitura, eu vou pontuar, acho que as observações mais importantes, mas vale a pena a minuta que foi elaborada pela gerência responsável por esse tipo de assunto no IBGE. Encaminhei também umas observações e sugestões do superintendente de Pernambuco, nosso colega, a respeito, né, dessa proposta de alteração do Estatuto. Encaminhei também uma tabela com o que muda, feito pelos colegas da Executiva Nacional,
E a lei também, essa lei que eles buscam voltar, né, ter um lastro maior em cima dessa lei. A gente vai falar um pouquinho dela também, beleza? Então, começando, gente, as sugestões, alterações no Estatuto do BGE... Não, pode voltar para o primeiro. Isso, para observações gerais. Primeiro, gente, só para destacar a discussão, né, sobre se tem de alterar o estatuto, o que tem de ser feito, tudo, ela já é antiga aqui no IBGE, ela já é antiga aqui na casa, né? Tem vários colegas que já estão participando, né, desse tipo de discussão, já tem uma consulta às superintendências sobre o que poderia melhorar, né? A gente já fala, desde antes dessa atual direção, de uma necessidade de alteração, né, atualização da legislação, lembrando que o IBGE, a legislação de lastro dele atual, é de 1973. O IBGE existia antes, e essa lei de 73, ela atualizou. O Instituto transformou ele em fundação, a gente vai falar um pouquinho disso. E daí discute-se também uma necessidade, né, de atualização do Estatuto do IBGE e do regimento interno. O regimento interno, hoje, ele está suspenso. Eles entenderam que era uma cópia do Estatuto, então suspenderam o regimento interno. E a gente já discute, gente, não é de hoje, a necessidade, né, de um direcionamento, né, de gestão do IBGE para um órgão que seja mais descentralizado, mais desconcentrado e mais democrático. A gente vai falar um pouquinho também que esse estatuto está indo meio que na direção contrária, né, essas necessidades. E vai também contrário, né, uma necessidade que é cada vez mais discutida aqui na casa de empoderamento de das superintendências das agências. É o que a gente fala, desconcentração. A sede sempre foi muito concentrada e naquela visão que superintendência, que agência, o peão, só serve para coletar. Então, tem tido, né, um caminhar entre as áreas técnicas para buscar justamente o contrário, empoderar as superintendências e empoderar as agências, fortalecer principalmente a ponta do IBGE, que é a porta de entrada, é a porta de contato com o usuário também, beleza? Agora pode passar. Então, essa minuta, gente, a justificativa dada pela direção do IBGE, que precisaria, no caso de ter uma adequação do estatuto à legislação de criação do IBGE, essa lei 5.878 de 73, assinada pelo Médici, né, já mais para o final da gestão dele durante o período de exceção. Aqui eu não vou entrar em discussão política, tá, pessoal, mas só para deixar claro que é uma lei que ocorreu durante um período de viés mais autoritário. Então, essa legislação há de se discutir ainda se ela está alinhada ou não aos preceitos constitucionais de 1988. E a gente vai falar um pouquinho dessa lei, eles falam, olha, tem que readequar o Estatuto BGE a essa lei de mais de 50 anos atrás. Eles falam também sobre a necessidade de tornar o órgão, a direção, mais flexível. Então, a ideia é flexibilizar o estatuto, né, e flexibilizar a gestão do órgão. Daí a gente vai discutir, né, a ideia que a gente debata aqui, eu não fico só falando, sobre as vantagens e desvantagens, né, de flexibilizar, sobre se isso implicaria, né, em uma perca da autonomia técnica do órgão. Fala sobre modernização, de forma até paradoxal, né, tentando lastrear a uma legislação de mais de 50 anos atrás. Fala também sobre uma busca de integração entre as áreas, as diversas áreas do IBGE. Isso de fato, é uma demanda que a gente tem já há um bom tempo. E levar o IBGE para a era digital. O presidente, ele reiteradamente, ele fala sobre era digital. Então, essas são as razões, né, que embasaram essa alteração da proposta. Então, podemos passar para a próxima. Eu não vou falar sobre tudo que o Estatuto fala, né? Eu encaminhei a cópia, vale a pena a leitura, calma, detalhada. Eu passei os últimos dias lendo e ticando, né? Colocando os principais pontos.
O que precisa ser dito, que não estava falando no encaminhamento dado à direção, mas na nota técnica da gerência de estruturas e modelos organizacionais, eles colocam, por isso, a urgência da gente debater, né, da gente discutir esse estatuto, porque ele coloca no cronograma, né, dessa alteração do estatuto, as discussões vão ocorrer praticamente só no mês de setembro, da primeira semana de setembro até a primeira semana de outubro. E a gente foi informado dessa alteração do estatuto só na semana passada. Então, o prazo, né, o período para se discutir dentro da casa, ele é muito curtinho. E na primeira semana de outubro eles já fechariam, né, o estatuto para poder enviar aos ministérios, né, para as instâncias superiores. Daí a necessidade, por isso que amanhã a superintendência já marcou uma reunião para a gente poder discutir o estatuto. E antes disso, a gente optou, né, por puxar para já trazer nessa reunião, que vai ocorrer amanhã na superintendência, um posicionamento do núcleo, para a gente ter um parâmetro também, a gente levar, né, para essa reunião o nosso posicionamento como servidores públicos, vinculados à superintendência de Minas Gerais. Beleza? Então, pode passar para o próximo slide. O que tem de principal, gente, e aqui eu estou citando só as principais, tem outros jabutis na proposta de estatuto também, mas eu estou colocando só aquilo que é principal e que acarretaria, né, em mudanças significativas na gestão do órgão. Primeiro, ele criaria, né, uma diretoria geral. Essa diretoria geral na estrutura, ela ficaria logo abaixo da presidência e todo o resto do IBGE ficaria vinculado, ficaria subordinado a essa diretoria geral. Funcionaria como se fosse um vice-presidente, um primeiro-ministro, né? Em todas as outras diretorias ficariam vinculadas a essa diretoria geral. Está também previsto a criação de uma diretoria administrativa, que ela pega, né, atividades da atual diretoria executiva. Ele implicaria também essa alteração na fusão, né, da DGC, da Diretoria de Geociências, da Diretoria de Pesquisa e Estatística e da Diretoria de Informática em uma única diretoria técnica. Ou seja, nessa conjuntura, a área técnica ela perderia um pouco de relevância e as áreas administrativas, né, elas seriam empoderadas. Ele também criaria, né, uma diretoria de formação, treinamento e aperfeiçoamento. Eu vou reduzir, né, porque essa diretoria tem um nome gigantesco, mas ela pegaria atividades da ENSE, que hoje é a ENSE. E também essa alteração proposta, né, ela não traz um mapeamento do que seria a nova estrutura organizacional, ela não traz uma minuta de regimento interno também, ela é simplesmente colocando um estatuto, só falando como seria e deixando para comprar na volta, né, falando de forma paradoxal, que o restante seria colocado no regimento interno do IBGE. Pode passar para o próximo slide. Aqui também, gente, ele tem um ponto importante nessa proposta de alteração, porque atualmente o Conselho Diretor é o órgão máximo deliberativo no órgão. Ele que faz as principais deliberações, tudo passa pelo Conselho Diretor. Na alteração, na minuta de alteração, o Conselho Diretor ele deixa de ser um órgão deliberativo, né, deixa de ser instância máxima deliberativa, e ela passa a ser um órgão meramente consultivo. Ou seja, o presidente, ele concentraria nele, na figura dele e do diretor-geral, como instância máxima deliberativa. E o conselho diretor ele só ficaria como consultivo mesmo. Então, eu, como presidente, eu poderia tomar uma decisão, consulto o conselho diretor, ele todo ficaria, não, somos contrários, não recomendamos tudo, mas ainda assim eu poderia tomar essa decisão. Hoje,
se um presidente, se qualquer presidente, ele tem ele tem uma sugestão, tem uma proposta, mas ela é barrada no conselho diretor, essa proposta não vai para frente. Nessa conjuntura proposta na minuta de alteração, ela iria para frente. Ou seja, a gente tem uma perca, né, de autonomia técnica, porque o conselho diretor ele é formado pelas principais diretorias, a gente tem duas diretorias de natureza puramente técnica, né, que é de geociências e de pesquisa estatística, a gente tem a diretoria de informática, tem o CDDI, que também tem voto no conselho diretor, tem a AENSE, que também ela tem voto, né, e a diretoria executiva. Então, um conselho diretor, hoje, quando ele tem uma maioria de servidores efetivos, uma maioria de servidores alinhados para a técnica do Instituto, ele consegue barrar decisões contrárias à autonomia técnica do Instituto. Por exemplo, a gente precisa sempre fazer comparações históricas, né, como o caso que aconteceu no INDEC da Argentina, em que a falta de autonomia técnica do órgão levou a uma manipulação de dados para tentar mascarar a inflação, e quando chegou lá na frente, isso estourou, acentuou a crise na Argentina, e o órgão perdeu toda a confiabilidade. Então, então, eu acho que cabe a nós nessa reflexão do quão a independência, a autonomia técnica do órgão é ou não é importante. Ele também, nessa alteração, né, como eu falei, ele está concentrando poder na figura do presidente e do diretor-geral, que vai funcionar na prática como um primeiro-ministro. Ele cita também expressamente o SINGED, né, a gente tem falando que vai coordenar os sistemas geográficos, cartográficos, estatísticos e tudo. Isso já tem no estatuto anterior. Nesse, ele só está citando expressamente o SINGED, que é uma proposta aí da atual direção. E ele também está criando, sem nenhum detalhamento, né, órgãos descentralizados da administração central nos estados. Não tem absolutamente mais nada a respeito, é só essa citação. Como eu falei, ele deixa grande parte da estrutura organizacional e detalhamento de cargos, de funcionamento, né, de diferenças nas diretorias, para regimento interno. A gente vai ver que isso é ilegal no sentido de não estar em conformidade com a legislação atual. A gente vai falar isso mais para frente. Essas são as principais propostas que estão nessa minuta, né, de alteração do estatuto. Tem muito mais coisa. Ele cita, por exemplo, superintendências, sem citar quantas, né? Então, deixem aberto assim, até redução de superintendências, fusão de superintendências. E ele traz, e ele busca, né? Ele traz aqui esse lastro na legislação de 73. Daí, pessoal, eu recomendo vocês lerem ou a nota técnica, o ideal é que a gente consiga ler tudo, né? Mas ao menos a nota técnica e as considerações do colega lá de Pernambuco, elas já trazem os principais pontos, né, de alteração do estatuto e as consequências. O sindicato também lançou uma planilha, está no site do sindicato, com o que era anteriormente, o que é agora e o que está alterado. Então, ele traz de forma bem resumida também, beleza? Primeiro, gente, eu trago aqui essa legislação, né, de 1973, e eu queria falar de forma bem resumida um pouquinho dela, um pouquinho do contexto dela. Vamos lembrar, gente, uma legislação que foi criada em um período de exceção, em um período de viés mais autoritário, mais centralizador, há mais de 50 anos atrás. Então, era um outro Brasil. A gente possivelmente não tem colegas do IBGE hoje, aposentados, né, que passaram, né, que viram essa lei acontecer. São pouquíssimos que pegaram, talvez, o inicinho. Mas, para vocês terem ideia, gente, o IBGE era antes uma autarquia, que a autarquia ela exerce atividades típicas, né, de Estado. Nessa lei, que ela era uma lei de viés mais autoritário,
obrigou todos os servidores, falou, o IBGE agora ele vai migrar, ele deixa de ser autarquia, ele se torna uma fundação, e todos os servidores estatutários deverão optar, né, por migrar para o regime seletista ou então ficar em disponibilidade sem vencimentos. Daí eu destaco, para quem tiver interesse em ler essa lei, o tão cruel foi esse artigo 22 na época dessa lei, que coagiu os servidores ativos na época, estatutários, que eram servidores efetivos, a migrar para o regime seletista. Que ele fala, em outras palavras, isso, ou então vai ficar em disponibilidade sem receber. Numa época pós-crise do petróleo, já com inflação já subindo, imagino isso, o que isso pode ter significado para aqueles servidores daquela época. E na época, gente, eles colocaram, olha, o IBGE, e a gente sempre tem que pensar, fazer uma reflexão, era outro mundo, gente, era tudo no papel, o país era outro, as demandas eram outras, então esse estatuto, né, ele está buscando a gente voltar, né, a gente ter esse lastro numa legislação de mais de 50 anos atrás. E, em alguns aspectos, ela está desalinhada com a Constituição de 88, com a Constituição da República. Então, a gente tem de realmente, né, fazer essa reflexão. Discutir, né, a gente ter essa discussão sobre estatuto, sobre legislação, sobre regimento interno, sempre vai ser super válido. Acho que, pelo menos na minha opinião. Todavia, que tipo de mudança a gente quer, né? Imagino que a gente quer uma mudança que olhe para o futuro e não olhe para o passado. Podemos passar também, então, pode passar o slide, por favor, Guilherme? Aí, só lembrando, gente, sobre que a principal pauta, né, que sustenta essa minuta de alteração do estatuto falando um pouco sobre, o IBGE está em conformidade, né, com essa lei e tudo. Sugere até uma ilegalidade do IBGE. E daí a importância dessa nota técnica, que foi elaborada pela gerência, pela GMO, né, vou abreviar, que é a Gerência de Estruturas e Modelos Organizacionais, vinculada à diretoria executiva, que é a área do IBGE competente para analisar e elaborar todo tipo de alteração dessa natureza. Então, gente, que eles colocam, o que é importante destacar, que nessa nota técnica, eles colocam esse questionamento, né, se realmente o IBGE está ilegal, porque a gente teve o estatuto renovado, aprovado em 2022, e não só aqui no IBGE, pela Procuradoria do IBGE, mas pela Casa Civil, ele passou em diversas instâncias do governo. Então, se tiver alguma forma de ilegalidade, todo o instituto, toda essa turma, e não foi a primeira alteração do estatuto, foram várias alterações na nota técnica, tá detalhando cada alteração que ocorreu no órgão e tudo, passou por todas as instâncias, foi aprovado em Casa Civil, foi aprovado nos ministérios. Então, será que toda essa turma para trás, ele implicou, né, atuou assim de forma ilegal? Então, é o primeiro questionamento que traz essa nota técnica. E que teve uma movimentação, né, da Procuradoria do IBGE, e falando, olha, realmente está ilegal e tudo, e a Procuradoria Geral, a Procuradoria Federal, né, ela entende que o estatuto está parcialmente conforme, ele está, na verdade, conforme em quase tudo. Então, o funcionamento do IBGE, ele é legal, ele está em conformidade. A única inadequação, e é uma inadequação de correção simples, né, é que ele questiona a ausência de um diretor-geral, e detalhe, nessa legislação 73, não fala em momento algum que esse diretor-geral ele tem de estar logo abaixo do presidente, todo mundo subordinado a ele. Ela não trata, em momento algum, nem em algum dos pareceres da Procuradoria, nem na própria legislação, que deveria ter essa verticalização. Ela só fala que na necessidade de ter um diretor-geral, um diretor para a área de formação, né, que seria a ENSE, e sobre a omissão de previsão para reuniões nacionais.
Então, essas reuniões nacionais seriam o conselho técnico, o conselho curador do IBGE. Então, teria de estar previsto também em estatuto. Então, são coisas muito simples de adequar. E nessa nota técnica, eles colocam um ponto muito importante e interessante de ser avaliado, gente, que é a diretoria geral. Ela, na prática, é a diretoria executiva. Ela só está com um nome diferente. Por quê? Ela, lá nessa nota técnica, gente, eu não tenho como falar todo o histórico aqui, mas está tudo lá. Ela conta todo o histórico que fala que não, era uma diretoria geral, tinha as mesmas atribuições da diretoria executiva e que, inclusive, de substituição do presidente, se ele não tiver, em caso de vacância, né, em eventual, quaisquer eventuais ausências do presidente, e que durante momentos, existia uma diretoria administrativa, mas ao longo das mudanças estatutárias, né, e todas essas mudanças conformes passaram, fizeram todo o trâmite correto, então a diretoria administrativa ela foi absorvida pela diretoria geral, e essa diretoria geral passou a se chamar diretoria executiva. Então, mesmo nessa inadequação, né, o IBGE ele pode provar, ele tem condições de provar que ele está atuando de forma adequada, porque ela tem um diretor-geral, que é o diretor executivo. Então, ele existe. E da mesma forma, embora a nota ela não trabalhe muito essa questão, o diretor da AENSE, gente, ele funciona também como um diretor, o reitor, né, coordenador, sei lá qual é o nome, da AENSE, ele funciona na prática também de uma situação de fato por um diretor da área de formação. Então, talvez a única coisa que realmente precisasse entrar numa alteração estatutária seria essa previsão, né, de reuniões nacionais. Já tem uma previsão de quanto em quanto tempo vai ter esse tipo de reunião, etc. Pode passar para o próximo, gente. E essa área técnica também, essa nota técnica, ela aponta para alguns vícios na elaboração dessa minuta. Primeiro, eu acho que talvez o principal vício, um vício processual, é que a área técnica responsável ela não foi consultada. E que, para a gente tá em conformidade, né, com a legislação que trabalha, que fala expressamente sobre esse tipo de alteração, uma das exigências, e eles destacam isso, na nota técnica, está aqui na página 8 e página 9, eles destacam aqui que precisaria ter uma nota técnica favorável da área competente. E essa área competente hoje é essa gerência, essa GMO, né? Gerência, Estruturas, Modelos Organizacionais. Isso seria imprescindível de ter, para ter legalidade. Então, não tendo isso, por si só, essa minuta ela já entra em inconformidade legal. Outro vício que está nessa alteração do estatuto, né? Que sem essa atenção, né, ele também está em conformidade legal. O estatuto ele deve trazer obrigatoriamente a estrutura organizacional. Não tem como você fazer um estatuto delegando essa estrutura organizacional para um regimento interno. Então, é obrigatório para o estatuto ele trazer a estrutura organizacional, inclusive trazendo todas as funções comissionadas e funções FCE, né, função comissionada do Poder Executivo, agrupadas por diretoria. Isso seria condição sine qua non para encaminhamento, né, dessa minuta. Então, nessa nota técnica, né, deixa bem claro que teria de trazer esses elementos para apreciação. Outro problema, outro vício, né, na alteração do estatuto, ela não está seguindo o padrão, o fluxo padrão do MGI para alteração estatutária. Ou seja, ela traz aqui na página 12 qual seria esse fluxo. Entre eles, por exemplo, deveria ter uma caracterização da demanda. Por exemplo, eles colocam, tem que ter integração entre as áreas. Aí, só que no estatuto, em momento algum, ele coloca o que integraria, né, as áreas do IBGE. Então, deveria ter
é uma justificativa, né? Tanto a caracterização quanto seguindo o fluxo, né? É uma comprovação de onde essa alteração atuaria nesse quesito. Então, a gente nota, essa nota técnica ela foi muito importante para a gente mostrar o tanto de vícios que tem essa minuta de alteração do estatuto. Pode passar para a próxima, por favor, Guilherme. E ela traz também outras observações importantes que devem ser consideradas até para a gente poder repensar, né, no que o estatuto deveria ser alterado, né? Primeiro, porque quando se fala em flexibilização, a gente tem vários instrumentos na legislação atual que permitem certa atuação, certa flexibilidade, né, na gestão do IBGE. Entre eles, a gente tem certa flexibilidade para remanejamento de cargos e funções comissionadas. Tem algumas restrições, por exemplo, o superintendente, né, a gente não pode remanejar a função dos SCE, FCE deles, mas em quase todos os outros, e eles fazem esse levantamento na nota técnica, mais de 98% dos CSE, FCE que existem no IBGE, eles podem ser remanejados, porque a gente tem outros instrumentos jurídicos que possibilitam essa flexibilização. E eles também apontam, o que é um pouco óbvio, né, mas é importante sempre destacar, que se a gente está querendo, se a busca é por modernização do Instituto, para levar o IBGE a uma era digital, para levar o IBGE ao futuro, não é interessante a gente buscar um lastro maior numa legislação de 73, em que o mundo era outro, o Brasil era outro, as demandas eram outras, as tecnologias eram outras, né? Se a gente tem uma ideia, é mais ou menos a época que estava surgindo o fax. Então, era a grande revolução na comunicação. Então, o mundo era outro, o Brasil era outro. Então, será que é interessante para o órgão, é interessante para o futuro a gente buscar um lastro, uma legislação de mais de 50 anos atrás, e uma alteração que vai buscar uma estrutura cada vez mais verticalizada em um mundo que as boas práticas de gestão elas estão buscando estruturas mais horizontais, e a gente até pensa qual é a associação entre essa verticalização e a flexibilização. É um pouco, aí a nota técnica ela observa que há um pouco de contradição. Então, essa minuta ela é contraditória em alguns aspectos, no sentido do que ela quer proporcionar e como ela quer, e os meios que ela está buscando para fazer isso. Então, é absolutamente contraditório a gente ter essa ideia de um diretor-geral com todas as outras diretorias vinculadas a ele, e ele vai atuar na prática como primeiro-ministro. E se o presidente e o diretor-geral forem externos ao IBGE, né, vamos sempre pensar nesse cenário, que na minuta ela não traz qualquer percentual mínimo, né, qualquer indicação que tem de ser servidor efetivo, tem que ser servidor da área técnica do quadro, não. Então, se a gente tem um estatuto que concentra poder no diretor-geral, que concentra poder no presidente, e se os dois forem de fora, a gente tem sérios riscos à autonomia técnica do Instituto, porque aí a gente abre, a gente fica muito mais sujeito, né, o que aconteceu com o INDEC lá na Argentina, porque aí a gente fica muito mais sujeito à pressão de governo, porque hoje o que segura o IBGE como instituição de excelência é a gente ter ainda uma autonomia técnica muito forte. Então o governo, a gente tem visto isso em outros países, né? A exemplo dos Estados Unidos, em que, não tá, o dado não é esse dado que eu quero, então eu vou trocar a gestão toda, e essa nova gestão coloca, né, ela vai ter um compromisso com o governo e não com o Estado brasileiro. Então, a gente fica nós ficamos, né, mais vulneráveis à pressão do governo, se a gente tem uma estrutura mais verticalizada e empoderada no topo, né, tirando o poder da área técnica, sempre reforçando, né, gente, o conselho diretor, se ele for meramente uma instância consultiva, ele não consegue barrar nada. Ele fala, dá um parecer contrário, né? Fala, olha,
somos contra, mas o presidente ele vai poder fazer do mesmo jeito, porque ele puxou essa atribuição, né, essa competência de ser o órgão máximo deliberativo para a figura dele, do diretor-geral. Então, a gente perde essa autonomia técnica. E ela traz, no final dessa nota técnica, uma necessidade para ter um mínimo de legalidade, uma alteração do estatuto, traz aqui de forma bem explícita a necessidade de atender a 4 itens aqui. Opa, sem querer, passei aqui como se eu tiver... O Guilherme, passa o próximo, por favor. Isso. No final, ela traz: é indispensável trazer junto a minuta de um regimento interno, porque se ele vai trazer algumas atribuições, vai falar no regimento interno e tudo, tem que trazer essa minuta também, elas têm de ser apreciadas em conjunto. Precisa, né, um parecer da Procuradoria Federal do IBGE, falando, olha, parecer falando sobre, manifestando a ilegalidade do estatuto, e encaminhando para o MGI, porque daí todas as outros encaminhamentos eles estariam, né, inconformes, e aí gera uma cadeia de responsabilização e tudo. Então a gente precisaria ter, né, se é que eles vão fazer isso, eu duvido muito, porque vai falar, inclusive, que a mesma Procuradoria que está hoje, ela atuou de forma ilegal em 2022. Então precisaria ter um parecer, pode passar para o próximo. O desenho, né, do organograma, que explicite de forma hierárquica, né, essa proposta de funcionamento do IBGE, o quadro de distribuições também de cargos e funções por cada diretoria, cada coordenação. Então, seria exigências mínimas necessárias para encaminhar essa minuta. Pode passar para a próxima, por favor. E daí, gente, eu recomendo também, antes... a leitura também das contribuições do colega lá de Pernambuco, que ele colocou as observações dele, porque é uma visão já também de superintendência. A nota técnica é uma visão da área técnica responsável, que, repito, reitero, ela não foi consultada em momento algum sobre essa elaboração. Ela foi feita por consultoria externa ao órgão, por gente de fora do órgão, ela não foi feita pela área técnica responsável, e isso por si só já é um grande vício, né, processual, né, e aqui, e o colega lá de Pernambuco, ele traz um pouco a visão de quem está na ponta, né, de superintendência e agências. Ele, por exemplo, ele chama atenção sobre, olha, não está explícito aqui que vai ser uma superintendência por cada estado membro da federação. Ele até cita 27, necessidade, né, de falar, são 27 são 27 superintendências, contando todos os estados e o Distrito Federal. Então, ele traz essa necessidade. Eu iria até além, né, já colocaria uma superintendência por cada estado membro da federação, mais o Distrito Federal, abrindo, assim, o mais remoto que seja, a possibilidade, se tiver um desmembramento de estado, né, que ele também seja contemplado que os novos estados, né, os estados filhos também sejam contemplados por uma superintendência do IBGE. E ele chama atenção também por essa questão, o que seria, né, esses órgãos descentralizados da administração central, para que eles serviriam, e a necessidade de a gente salvaguardar a autonomia das superintendências também, para que esse órgão técnico, né, esse órgão descentralizado, ele não funcione como um órgão de intervenção na gestão da superintendência. Então, ele traz, entre outras observações também. Então, gente, aí eu coloquei entre parênteses, porque está aberto, né? Eu acho que é algo que nós temos que construir conjunto, assim, sobre o que deve e não deve ser inegociável. Em qualquer alteração estatutária, tem algumas coisas que a gente não vai abrir mão. E eu coloquei entre parênteses, porque cabe aqui sugestão, né, discordância. Então, é algo que eu acho que é muito mais válido a gente construir nesse processo de discussão. Entre eles, gente, eu citei só de forma assim, meramente exemplificativa, lembrando isso aqui, tudo não está fechado, tá? Isso é só sugestão mesmo, fica aberto a retirar, a manter e tudo. Entre o que deve ser de fato inegociável, eu acho que o conselho diretor ele tem que ser um órgão deliberativo, ele não pode ser meramente consultivo. A gente não pode concentrar poder
só no presidente, só no diretor-geral. Isso seria até contraditório, desalinhado com a Constituição Cidadã de 88. A gente tem uma Constituição mais democrática, que ela busca, assim, inclusive, empoderar as pontas. É a primeira vez que o município ele surge como um ente federativo. Então, eu acho importante a gente buscar esse alinhamento de deixar o órgão menos vertical, menos concentrado. Pode voltar, por favor, Guilherme. Isso, menos vertical, deixar ele mais horizontal, menos concentrado em poucas pessoas, né? Isso estaria muito, como falo, as consequências da gente querer alinhar o Estatuto do IBGE a uma legislação de um período de viés mais autoritário, mais centralizador. Eu acho que a gente tem que sempre buscar alterar para democratizar mais, para alinhar mais com os princípios federativos e democráticos da Constituição de 88. Outro ponto que a gente também, eu acho que cabe a gente discutir, não é interessante a gente ter verticalidade entre diretorias, colocar a figura, né, do primeiro-ministro. Então, assim, tem uma diretoria técnica vinculada a uma diretoria geral, tem uma diretoria, qualquer outra diretoria vinculada a uma diretoria geral, para então chegar no presidente, a gente vai ter assim, duas escadinhas, que hoje a gente tem a estrutura, de forma que a superintendência está direto à presidência, a DGC, a DPE está direto à presidência. Então, a gente coloca uma estrutura mais hierarquizada, mais burocrática e menos flexível. Então, vai justamente ao contrário das motivações, né, de alteração do estatuto. Outra coisa, essa questão que o Gliner apontou, que é muito importante, superintendência em todo estado membro da federação, mais o Distrito Federal, para evitar a conveniência, né, uma conveniência de chegar e falar, não, vou extinguir a superintendência do Acre e fundir com Rondônia. Então, além de ser um desrespeito profundo ao pacto federativo, também, né, igual eu falei, a gente quer estar alinhado a Constituição de 67 ou a Constituição de 88. Então, eu acho que a gente tem princípios federativos que regem, né, nossa república, e eu acho que não é interessante a gente abandoná-los. Então, acho que cabe, sim, a gente colocar essa discussão, e também a importância, né, de a gente manter DGC e DPE, e aqui subentende-se geografia e estatística, como diretorias. Você manter duas diretorias de natureza técnica, que elas contemplam, inclusive, a exigência de uma diretoria técnica, a gente não tem só uma, mas duas. Então, eu acho importante a manutenção dessas duas, porque senão, gente, a produção geográfica, a produção de estatística, vai ficar em uma única diretoria. Aí, talvez, assim, a gente tem outros mecanismos, outros meios para buscar uma integração maior. E a gente tem feito isso. Lógico que há um ritmo menos acelerado que a gente gostaria, mas hoje a gente tem base territorial, CNEF, que integra hoje, é como se fosse uma liga, né, que juntasse estatística e geociências, e essa liga ela tem buscado aproximar mais essas duas áreas. Então, será que talvez a gente investir mais nessas instâncias assim, que dialogam tanto com a produção estatística quanto a produção geocientífica e buscar essa integração? Então, acho que a gente tem outros mecanismos para isso, sem implicar, que não impliquem, né, em perda da autonomia técnica, perda da relevância da área técnica no Instituto. Senão a gente volta àquele modelo de administração puramente burocrática dos anos 30, que é voltada nela mesma, ela se volta para ela mesma e não volta para o cidadão, não volta para a produção. Então, ela vai justamente ao contrário, né, das motivações que a atual direção ela elenca. Então, se ela quer um IBGE voltado para o futuro, voltado para o cidadão, eu acho que burocratizar ainda mais o órgão não é um meio adequado, né, para a gente buscar isso. Outra coisa que cabe a gente falar, né, e isso foi muito bem apontado pelo nosso colega lá de Pernambuco, tem de detalhar, né, o que seriam esses órgãos descentralizados da administração geral e criar medidas de salvaguarda para que esses órgãos descentralizados eles não
intervém, né, na autonomia gerencial das superintendências. Então é importante isso ficar bem explícito no estatuto. Quero colocar, não sei, é um órgão da base territorial que ele funciona em Brasília e não na sede. Tudo bem, eu não vejo nenhum empecilho para isso, se for bem detalhado, mas esse órgão ele não pode dar pitaco na gestão da superintendência. A gestão da superintendência, ela tem de ficar, né, ela é de competência do superintendente, não de qualquer órgão que possa intervir, né, nessa autonomia gerencial. Acho que possamos passar para o próximo, gente. O próximo slide. E algo também, né, gente, que pode ser sugerido, talvez. No conselho diretor, a atual minuta, ela fala, vai ter um superintendente, embora não detalhe quem, não detalhe como vai ser eleito, como seria selecionado, ou se vai ser rotativo ou não, mas talvez a gente possa realmente pensar algo que o nosso núcleo já discute bastante, pelo menos ter 3 superintendentes no conselho diretor, e revezariam, né? Não seria tipo um mandato até o cara se aposentar, teria de ter um período para isso tudo bem explícito, bem discriminado no eventual estatuto, como que funcionaria, né? E talvez assim até separado, né, por região, pelas grandes regiões geográficas, talvez nesses 3, um sempre do Nordeste, um outro sempre do Norte e Centro-Oeste, mais Centro-Oeste, né? E um outro sempre do Sul e do Sudeste, para a gente ter essa representatividade de diferentes realidades, né? O Brasil, ele é um país de dimensões continentais, né? É quase que um continente. Indicar também onde ficaria a CDDI no estatuto, mencionar a ENSE, né, como parte dessa diretoria de formação, porque a ENSE hoje, ela na prática funciona, né? Ela factualmente funciona como essa diretoria de formação. E se for o caso, né, se precisa ter uma diretoria geral, eu acho que basta renomear a DE, a diretoria executiva, e sem qualquer necessidade de verticalizar ainda mais, colocando a diretoria executiva com poderes de primeiro-ministro, de vice-presidente. E talvez a gente possa pensar algo que foi sugerido pelo colega de Pernambuco, uma cota mínima de servidores efetivos para o conselho diretor e para o conselho diretor ampliado. O conselho diretor ampliado, ele, inclusive, sugere, esse conselho diretor ampliado tem que ter pelo menos 70% de servidor da casa. E acho que a gente pode aplicar uma cota também no conselho diretor, como ele continuaria, né, na ideia como órgão deliberativo, que a gente tenha salvaguarda porque a maioria seja servidor da casa, para evitar, né, que o órgão perca, né, autonomia técnica, se a gente colocar todo mundo de fora. Então, para que a ideia é que o BGE seja um órgão de Estado, e não um órgão de governo. E sendo um órgão de Estado, acho que cabe essa reflexão, que a gente tem de ter autonomia técnica para dizer não para o governo. Então, isso tem de ser, de fato, inegociável. A autonomia técnica do BGE ela não pode sofrer qualquer alteração que implica em diminuição dessa autonomia técnica. Pode passar para o próximo, por favor? E aqui, gente, daí a gente vai elaborar um forms que, primeiro, né, coloquem para a gente votar, né, poder votar, e que ele implique primeiro os colegas que aprovam, que rejeitam, que se abstêm, e deixando claro, gente, a abstenção ela vai estar lá nessa votação, mas ela implica na prática em uma aprovação tácita. Então, se você, colega que estiver assistindo aqui, é a favor de uma autonomia técnica, de uma maior autonomia técnica, da não diminuição da relevância da área técnica e da autonomia técnica do BGE, eu recomendo, né, um voto em rejeitar essa proposta da minuta de alteração do estatuto. E também, se ela for rejeitada, né, gente, alguns encaminhamentos, né, se ela deve ou não, se ela voltar, né, lá para a área que elaborou essa minuta, né, se ela tende a atender as especificações apontadas na nota técnica, sim ou não,
se deve, né, ampliar o prazo para debater essa alteração do estatuto, sim ou não, e se no final, se esse estatuto tem de ser posto em votação entre os servidores, sim ou não. Porque eu acho importante que o estatuto, uma alteração estatutária, ela seja votada também. Então eu faço essa consulta aqui para os colegas, com toda liberdade para vocês discordarem. Daí, gente, eu abro agora, caso alguém queira fazer uma sugestão, alguém queira falar, olha, não, isso aqui poderia ser, não precisa ser negociável, ela pode ser flexibilizada, tudo. Então, eu abri agora, gente, eu infelizmente, né, eu fiz essa apresentação ontem à noite, então não tive muito tempo assim para detalhar cada caso, para colocar uma ideia que eu fizesse só um resumo aqui mesmo do que está se passando, e colocasse mesmo em consulta para os colegas todos da casa. Beleza? Então, gente, alguém quer se manifestar agora? A ideia é que a gente possa debater mesmo. Bom dia, Gabriel. Tá me vendo aí? Estamos te vendo. Bom, eu acho que tudo que você falou aí procede muito e a maior preocupação que a gente tem que ter é essa criação, né, desse primeiro-ministro, né, seria um diretor-geral, que seria mais uma barreira para a gente chegar na presidência, que já não é fácil da gente conseguir acesso nela, né? E a gente teria, né, um sumo diretor que seria muito perigoso para a nossa hierarquia. E a gente tem que ver, assim, como que a gente consegue rejeitar isso, mostrando no estatuto do IBGE que ter mais um nível hierárquico foge ao propósito, não seria bom e tudo mais. Então, assim, eu sou pela rejeição da minuta. Outra coisa que eu acho que a gente tem que garantir, né, que as unidades estaduais continuem tendo as suas autonomias, né, as autonomias locais, que já é difícil, a gente, com a autonomia que a gente já sofre um bocado para fazer as coisas, e que a gente tenha, né, o conselho diretor garantido no corpo da casa ainda, né, porque se a gente deixar o corpo diretor todo ficar nessa cúpula, aí o IBGE eles vão poder fazer o que quiserem do IBGE, né? E eu acho que cabe ampliar esse prazo para debate, porque ainda tem a parte que você não falou muito, né? Que é a parte sobre aquela coisa de captar a verba externa e tudo mais e tal, que ainda é uma coisa delicada, porque pode abrir precedentes para a gente ser um órgão que funciona na base do dinheiro e possa ser até manipulado ou corrompido se a não agradar ao povo que pagou, né? Então, eu acho que isso é um perigo, a gente ainda tem que pedir mais tempo, e eu sou pela rejeição. É isso aí, Gabriel. Parabéns aí pela exposição. Valeu, José. Obrigado aí pelas contribuições. Pessoal, mais alguém quer se pronunciar? Eu acho que é importante a gente colocar isso em debate, se possível cada um se expressar, eu acho que a gente só vai ganhar com isso. Fabiana, pode falar. Gente, vocês me desculpem, eu não vou abrir a câmera, porque eu estou acabando de me arrumar, eu tenho uma reunião agora com os superintendentes. Eu queria pontuar algumas coisas. A primeira coisa é em relação a essa questão, estou falando aqui, né, não como superintendente, tá, por favor. A primeira coisa que eu acho interessante pontuar é que, assim, o grupo de superintendentes vem pleiteando uma participação no conselho diretor há muito tempo, né, de maneira a ser uma voz para, pelo menos, ser ouvida e poder pautar algumas questões de decisões que vão lá atingir diretamente. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo, Fabiana. Vai atingir diretamente a rede de coleta, né? Ou as superintendências em suas estruturas administrativas. E aí, esse estatuto dá com uma mão e tira com a outra, né? Coloca as superintendências no conselho diretor e rebaixa o conselho diretor. Então, eu acho que isso é uma coisa muito relevante, né, para se pautar.
Uma outra questão é em relação a essas unidades descentralizadas, né? No artigo, que geralmente assim, no juridiquês, o estatuto ele vem sendo redigido como se fosse um organograma de cima para baixo, né? E aí você tem no artigo 26 as superintendências e no artigo 27 essas unidades descentralizadas da sede, né? Só que a questão, a gente até debateu isso, a gente teve uma reunião para debater isso na semana passada, como se fosse assim, como se fossem os SRM, GRM, tudo, mas não colocou subordinada às superintendências, né? Colocou como se fosse uma subordinação direta aos análogos no Rio. Então, abre assim uma questão de... Aí você acaba... Que papel que fica para a superintendência, né? Então, isso também é uma questão bem relevante. Seria basicamente... Seu som saiu, Fabiano. Fabiana, Seria basicamente isso, né? Dois pontos que eu queria ponderar. Ô, Fabiana, obrigado aí pelas contribuições. Célio, pode falar. Célio, você tá mudo ainda. Foi mal. Eu Oi. apertei o botãozinho aqui do levantar a mão sem querer. Desculpa, não tem nada pra falar, não. Não, Foi mal, perfeito. cara. Desculpa. Não, tranquilo. Gente, alguém mais quer falar? Rafael, pode falar, meu cara. Oi, pessoal, tudo bem? Desculpa, eu cheguei super atrasado na reunião, mas assim, eu perdi o início. Eu só queria, para colocar no debate, existe algum ponto positivo? Porque assim, isso que a Fabiana acabou de mencionar, né? Deles terem dado com uma mão, tirado com outra, é um ponto péssimo. Parece positivo, mas é péssimo, né? Porque ele rebaixa o conselho. Mas assim, houve algum progresso no que a gente possa destacar? Porque assim, na hora de discutir, a gente pode falar, olha, tem pontos positivos e mais tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que foi de positivo? Pode ser que vocês já tenham falado isso ao longo da reunião e tenha perdido, para não virar repeteco, se for o caso, você me fala depois, Gabriel. Não, beleza. Ao meu ver, aí assim, fica a critério, né, da análise de cada um, mas ao meu ver, ele não acrescenta, né, algo de verdadeiramente, né, vai alinhar o BGE a se tornar, né, vai encaminhar o BGE, direcionar o BGE a um BGE do futuro. Como eu falei, ao meu ver, pelo menos, ele está voltando, regredindo muito mais do que progredindo. A ideia de colocar superintendência nos conselho diretor é uma demanda antiga, igual a Fabiana, nossa colega, falou. Só que mantendo o conselho diretor como órgão deliberativo. Então, eu acho que a única coisa que a gente pode aproveitar, talvez, seja colocar o superintendente, alguém, né, das superintendências no conselho diretor. A sugestão do Núcleo Minas, né, histórica, é que sejam pelo menos 3, para que a ponta, né, do IBGE ela seja bem representada. Porque ter um só também, se esse um só for selecionado de forma assim, por indicação do presidente, ele pode pegar um que esteja bastante alinhado com ele e colocar lá no conselho diretor só para concordar também. Agora, ter 3 e que seja de forma assim, rotativa e representativa nas macro-regiões já vai ficar um pouco mais difícil. Então, isso garante um pouco a voz das superintendências. Fabiana, você quer complementar? Sim, e aí a proposta do Bliner, né, superintendente de Pernambuco, ela, assim, ele fez a toque de caixa, inclusive mostrando que realmente não foi dado um tempo necessário para a gente debater várias questões. Ele coloca isso, de que ele acrescenta que seja o superintendente seja
eleito ou escolhido pelo grupo do superintendente. Não está dando para te ouvir, Fabi. Ficou mudo aqui, Fabiano. Oi, vocês estão me ouvindo? Não, estamos escutando. Então, é muito relevante isso que o Gliner colocou na proposta dele, que é que os superintendentes sejam escolhidos pelo grupo de superintendentes e que tenham um mandato pré-definido de tempo, né, para não ficar ad infinitum lá no conselho. Mas eu acho que essa questão, né, eu acho até que, eu sinto que os superintendentes ficaram assim, já conseguimos uma vaga, será que a gente briga por mais? Mas eu acho que a questão de ter 5, eu acho muito difícil, né, de passar. Mas, ao mesmo tempo, 3, e aí, Gabriel, se você pudesse mandar essa proposta de quais seriam as regiões, e eu estou pegando todo esse material que a gente vai debater aqui, e também os superintendentes vão fazer reuniões para debater essas questões. Não, perfeito. Fabiana, inclusive, terminando, né, a gente vai deixar a votação até mais para frente, para dar tempo. Eu vou até aproveitar, gente, convidar a todos. Hoje à noite, às 7 horas, vai ter uma live da Executiva Nacional para poder debater também, expor sobre essa alteração estatutária. Então, a gente vai colocar a votação até amanhã de manhãzinha para possibilitar que os colegas assistam essa live, né, e para fomentar mesmo, para pegar mais embasamento, para poder opinar e tudo, caso queira votar depois, mas aí a gente vai deixar essa votação aberta até amanhã pela manhã. Aí depois, Fábio, a gente vai elaborar um documento ainda com posicionamento do Núcleo Minas, vamos encaminhar para a Executiva Nacional e para o gabinete da Superintendência aqui de Minas. Daí eu encaminho para você também, que você, querendo ou não, ainda está vinculado aqui com a gente, que aí você pode usar à vontade ele como embasamento. Inclusive, disponibiliza a apresentação também, tá? Aqui é do IBGE, né? Isso aqui é nosso. Ângela está perguntando aqui no chat, gente, além da nossa manifestação contrária, poderia ser tomadas para barrar esse processo e até quando? Se possível, poderia compartilhar as propostas do Gliner. As propostas do Gliner eu compartilhei. Eu mandei naquele arquivo do Zap, um deles, que começa tem o título que começa com principais documentos, lei, tal, estatuto individual, ele está disponibilizado, do colega Gliner. Eu coloquei, eu não identifiquei o Gliner, né, só para evitar, assim, gerar qualquer retaliação com ele e tudo, mas, inclusive no grupo que ele compartilhou, ele liberou, ele falou, pode compartilhar, não é secreto, não. Então, mas daí tá lá, alterações, são as observações dele. Fabiana, pode falar. E assim, sobre a votação, eu acho que é muito importante que todo mundo vote, dissemine, né, nas agências e tudo, porque assim, um formulário com poucas manifestações tem um impacto e com muitas tem outras. E aí, nesse sentido, a título de sugestão, que o núcleo encaminhe uma proposta para a executiva para que ela faça nacionalmente a iniciativa semelhante, assim, o conteúdo do formulário, pelo que você narrou aí, eu acho que está bem relevante, né, porque a gente pediu mais tempo na reunião com a direção e, assim, não houve muita margem. Tem um site no intranet, tudo sobre o estatuto, e aí a parte de cronograma de debates está, assim, em breve, para uma coisa que é para ontem, né, sem promover esses debates, essas reuniões, é meio complicado. Então, todos esses pontos, eu acho muito relevante ter nacionalmente. Perfeito. E só para não esquecer de responder a Ângela aqui, gente, outras ações que podem ser tomadas, além do nosso manifestação contrária, da gente encaminhar, né, tanto ao MGI quanto ao Ministério do Planejamento, esse nosso parecer, indicar as inconsistências
os vícios, né, tanto de forma quanto processuais, a gente pode também, em última instância, né, o sindicato pode acionar a justiça, falando, não, esse documento ele tá inconforme, ele não segue todos os parâmetros legais, ele não tem todas as exigências legais, e brigar na justiça. É uma possibilidade também. Inclusive, eu acho que a Executiva Nacional, eles provavelmente estão cientes disso, mas também é uma possibilidade, em última instância, brigar na justiça. Beleza? Gente, alguém mais quer compartilhar algo, compartilhar uma visão? Ainda pode até ser, gente, ainda que seja para defender essa alteração estatutária, gente, pode ficar à vontade. Fatinha, pode falar. Bom dia, estão me ouvindo? Te escutamos. Olha só, para mim, o momento é muito grave. Eu acho que um estatuto que não foi discutido com a categoria, não foi ouvido a parte que dá o aval para as coisas andarem. Uma minuta que foi feita fora do IBGE, por pessoas estranhas à casa. Gente, esse momento é muito grave. E eu acho que a gente tem que se unir, sim. A gente vai ter que prestar muita atenção, participar de todas as lives, todas as assembleias. Não interessa se você é aposentado, se você é ativo, qual o seu nível, entendeu? Eu acho que o momento é grave. Eu acho que se a gente, eu falo como aposentada, eu trabalhei no IBGE há 36 anos, eu tenho um orgulho imenso, mas imenso dessa instituição. E o que o nosso presidente vem tentando fazer com essa minuta é indecente e imoral, no meu entendimento. Eu me pergunto o seguinte: qual a necessidade de um novo estatuto agora? Qual é a necessidade? Eu acho que é aquilo que eu estou falando. Eu acho que o momento é a gente ouvir todas as falas, participar, votar, se entender o que está acontecendo, o que está sendo proposto. Eu acho que o momento é muito grave. Essa nota técnica, ela vai item por item, mostrando os abusos feitos nessa escrita desse estatuto novo que eles estão propondo. Como o Gabriel falou, nós temos uma live hoje, às 19 horas, acho importantíssimo todo mundo participar. E não dá, eu concordo que não dá para ficar debatendo e aguardando, porque do jeito que foi apresentado na reunião, ele não quer dar tempo, justamente porque ele sabe que ele trabalha, ou devia estar pensando em trabalhar, com pessoas que não vão se calar diante dos absurdos que ele está propondo. Mas eu acho que a gente realmente não... A gente tem que discutir, ouvir e agir, entendeu? Porque ele quer isso a toque de caixa. E eu acho que, se for necessário, fazer documento para a Casa Civil, para o Ministério, entendeu? Eu acho que é isso. É ir para Brasília. Eu acho que a gente tem que, no megafone, dar uma resposta para ele. Ele chegou, né, achando que ia fazer o que bem entendesse. Ele quer enxugar o IBGE. Enxugar o IBGE, entendeu? Trazer bastante gente de fora. E aí eu fico me perguntando para quê? Né? Então, é essa minha fala hoje. Estamos juntos às 19 horas, vou estar no YouTube. Valeu, Fatinha. Reforçando, gente, vou reforçar e reencaminhar o link para a live que vai ter hoje para debater, para falar, né, sobre essa alteração do estatuto. Marcelinho, pode ficar à vontade, meu cara. Eu entrei com o meu pessoal aí, deixa eu te falar. A gente recebeu uma consulta por e-mail, né, pedindo para a gente dar sugestões. E naquela linha, né, de falar assim, não, mas a gente consultou e ninguém falou nada, ninguém se manifestou. Eu não sei me manifestar porque é algo muito complexo, de política, né, é algo de diretoria, de estatuto,
são coisas que normalmente a gente que está aqui na ponta realmente não consegue opinar muito bem. A gente entende, pelo que você falou aí, os problemas, mas de alguma forma, não sei se vocês conseguem dar um suporte para a gente na ponta aqui, para a gente responder esse e-mail. Porque a gente foi consultado, né, de certa forma, de forma interna, a gente foi consultado sim por e-mail. Eu recebi o e-mail do coordenador falando para a gente consolidar o nosso posicionamento, sugestões, né? Mas fica difícil para a gente ali na rotina do trabalho entender tudo e formular uma posição adequada. Então, não sei se você conseguir aí formular textos ou passar para a gente propostas, a gente pega e responde com as nossas palavras, copiando do que você orientar, essas coisas aí. Perfeito, Marcelo. Eu vou elaborar esse texto ainda hoje, aí eu encaminho assim, ele informalmente, né, como não consolidado, e depois, tendo o resultado da votação aqui do núcleo, eu já, aí, se tiver, né, essa incompreensão que realmente tem de rejeitar dessa forma, que tem que atender tal quesito, aí eu já divulgo como posicionamento do núcleo. Mas aí, de qualquer forma, hoje mesmo já encaminho para os demais colegas, né, uma minuta, né, do posicionamento. Que aí vocês podem ficar à vontade para utilizar e tudo. Inclusive, compartilhar, né, nos grupos das coordenações. Fabiana, pode falar. Gente, eu vou fazer uma última fala, eu tenho que sair, que eu tenho uma reunião agora. Isso que o Marcelo falou, eu acho muito bom, porque, assim, a direção cria os canais oficiais, digamos assim, né, para receber essas manifestações, e eu acho que a gente tem que se valer de todas as formas formais e de luta de manifestação, né? Por exemplo, eu não vi ainda nenhuma proposta de um ato, de repente, a partir de um formulário, não só de Minas, mas nacional, em que né, a base se manifesta pedindo mais tempo e contrário a alguns pontos, um ato que reforça essa colocação, né, caso não seja dado mais tempo, alguma coisa nesse sentido. E aí, por fim, assim, que eu me lembrei agora, assim, bem rapidamente, foi da colocação do Paraná, que ele, assim, corajosamente colocou que, além um representante das superintendências, um representante de agências. E eu acho, assim, como a gente aqui está falando com agências, alguma proposta nesse sentido, que fosse também 3 de agência, escolhidos por um, né, enfim, alguma forma também, eu acho que por mais que o superintendente ele tenha esse contato mais próximo com a agência e tente colocar essas coisas, nada como uma agência, né, para falar por si mesmo. Era isso, daqui a pouco eu vou sair e muito boa a iniciativa do Núcleo, espero que a gente consiga avançar, né, assim, eu mesma ainda não consegui me debruçar, mas assisti toda a apresentação do Gliner, que ele detalhou tudo a proposta de Pernambuco, né, melhor falar assim, ele detalhou a proposta de Pernambuco e assim, a maior parte dos superintendentes acatou praticamente todos os pontos, e eu só consegui ver de positivo a inserção do espaço de superintendência no conselho diretor, mas com esse novo redesenho, perde muito, né, o poder de agir sobre as decisões. Bom, gente, boa manhã para vocês, boas discussões. Valeu, Fabiana, você vai ser sempre bem-vindo aqui no Núcleo. Ô, Gabriel, só uma dúvida aqui que me surgiu aqui. Vou falar. De novo, ainda a gente está tentando aprender como é que funciona o órgão, né? Os superintendentes, eles têm que obrigatoriamente ser de carreira? Sabe que eu não sei, acho que atualmente, hoje todos os superintendentes eles são de carreira, mas tem que olhar... Sim, Gabriel. Beleza, então, o Rafael confirmou. Acho que Gabriel, porque é tudo FCE, não são CCE. FCE. CCE são verdade. os externos. FCE é sempre necessariamente de carreira, mas eu acho que o FCE tem que ser do Poder Executivo, né? Ou tem que ser do IBGE?
Pois é, porque pode ser, acredito que pode ser de outros órgãos, né? Você não pode não ser servidor, né? Ou não? Não pode ser de fora, assim, do Serviço Público Federal. Exatamente, É, porque parece que hoje tem uma regra que você escolhe o superintendente mediante um processo, né, interno, né? uhum. Mas isso pode mudar, né? Pelo que eu entendo, não tem lugar nenhum escrito isso aí como regra, né? E eu sei que Eu está Legal. vou, nesse. deixa eu só interromper para eu falar sobre isso. Inclusive, na reunião com a direção, a gente colocou isso. E aí a resposta foi a seguinte, que assim, é uma escolha do presidente, que essa presidência retomou os processos seletivos, teve anterior que não fez, e assim, o processo seletivo não é uma coisa estatutária, né? Inclusive, assim, se a base entende que esse é um processo, ele hoje não está previsto, né? Existe é, essa previsão, mas é abaixo do estatuto, abaixo do regimento, e assim, acaba que tem presidente que aplica, tem presidente que não aplica, e é isso. Não, certo. Aí é bom até poder falar o que eu estou pensando aqui. Porque então, daqui a um tempo, pode acabar e não ser escolhido mais dentro do órgão. Então, quando você falou no início da reunião, que você falou, nós queremos colocar superintendente nesse conselho e tal, eu acho que deveria ser diferente, deveria ser o servidor de carreira, sacou? Não o superintendente, porque o superintendente amanhã trocou o presidente, pode ser de fora, cara, pode ser uma pessoa normal que nunca fez um concurso público, não entende nada de concurso público, porque normalmente nesse tipo de órgão, fundação, autarquia, esses gestores, né, eles são indicados e vão de acordo com a cabeça do gestor máximo, que aqui na presença, aqui na condição do presidente, né? Então, acho que para você poder pautar quem vai fazer parte do conselho, acho que seria muito mais interessante você falar, ser um servidor de carreira, e não colocar o cargo atrelado na proposta, sacou? Boa, boa lembrança, Célio. Você até me lembrou aqui que na ideia que a gente tinha aqui do núcleo, a gente colocava essa condição, exatamente essa condição para o superintendente poder participar do conselho diretor, que ele fosse servidor da casa, que ele fosse servidor do quadro efetivo permanente do IBGE. Aí para exatamente evitar, né, que eventualmente se a legislação permitir, né, um servidor, um superintendente que seja, sei lá, do Ministério do Planejamento, de qualquer outro órgão, ele ocupe uma superintendência, que ele não seria, no caso, elegível, né, para ficar no conselho diretor, que teria que ser só superintendente da casa. E o mesmo poderia aplicar na sugestão da Fabiana, que que ter representante da agência, desde que seja a mesma condição, que seja servidor da casa também. Aí eu acho que Valeu, Gabriel. não sei se isso atenderia o Célio, a sua sugestão. Não, a ideia é essa mesmo. A ideia é essa Não, mesmo. show. Tudo muda muito rápido, né? E quando você coloca uma coisa que ela é absoluta, né? É mais fácil, depois você não tem um problema, né? Lá na frente. Eu Valeu, até te bom dia. agradeço que isso aí realmente tinha passado batido, assim, quando eu coloquei tudo. Pessoal, mais alguém quer se pronunciar? Ulisses, pode falar, meu cara. Oi, pessoal, bom dia. Aqui, talvez até já foi discutido o assunto, é porque eu demorei em entrar na reunião. Eu acho que uma coisa importante para ir para o estatuto seria travar a quantidade de temporários no IBGE. Colocar alguma coisa tipo percentual. Os temporários não podem exceder X% de efetivos, porque assim obrigaria por necessidade de colocar mais temporários, de fazer concurso para efetivos. Porque o que a gente vê aposentadorias ocorrendo, pessoas saindo para outros órgãos e não tem reposição equivalente. E eu acho que, apesar de ter tido o CNU, eu não tenho visibilidade nenhuma de um próximo concurso para o IBGE.
Já foi falar disso ou não? Não foi abordado, que, até porque essa alteração ela não trata, ela não pegou essa questão do número de efetivos. Se eu não estiver enganado, Liz, tem um item para ser votado ainda no Congresso Nacional. O Congresso, a gente não terminou de votar tudo, né? Mas uma das pautas de votação é exatamente isso, que foi sugerido pelo Núcleo Santa Catarina, de colocar um parâmetro, né? Por exemplo, pode ter entre temporários e efetivos exatamente para fomentar, né, a realização de concurso público, e que seria até bom para os temporários, né, porque eles têm prova de títulos, então eles têm mais chance de entrar como efetivos. Então, eu só acho, Liz, que a gente não, como ainda não foi votado esse item lá no Congresso, eu acho que seguramente o pessoal vai votar favorável, mas aí eu não sei se a gente poderia, né, colocar antes de ter essa votação lá. Mas seguramente passa, que eu acho que ninguém é contrário a essa ideia. Pessoal, mais alguém? Então, gente, eu até dar uma olhada no chat se teve alguma coisa aqui. Pessoal, acho que como um encaminhamento importante, para a gente poder encerrar aqui, a gente vai mandar ainda o link com a votação do Forms. Daí, Guilherme, já que eu vou passar para vocês o que a gente pode votar, né? A gente vai passar isso, lembrando que a gente vai deixar até amanhã de manhãzinha para a gente ver, né? Para a gente ver qual que é a opinião da majoritária, né, da nossa base, lembrando que para isso sindicalizado e não sindicalizado pode votar, os não sindicalizados podem votar também, porque isso envolve o IBGE, não envolve o sindicato em si, e temporários, todo mundo pode votar, aposentados. Então, eu peço só para vocês divulgarem forms, e pelo o que a gente escutou, né, o que a gente foi falado aqui nessa Assembleia, eu acho que majoritariamente o pessoal é a favor de rejeitar, né, então apresentem também, divulguem, apresentem a necessidade, alertem a necessidade de a gente rejeitar essa proposta inicial para que ela possa ser debatida com mais calma, mais tempo e mais análise técnica dentro da casa, e ao mesmo tempo, hoje mesmo, já elabora uma minuta para a gente passar, né, com as sugestões aqui do núcleo, tudo. Aí vocês podem avaliar à vontade também, que aí, caso aprovada, a gente coloca ela como posicionamento do núcleo Minas, né? E aí ele vai ser encaminhado tanto para o pessoal da executiva quanto para a superintendência aqui de Minas Gerais. Beleza? Podemos fazer esse encaminhamento? Tinha Ulisses também, o pessoal está dando joinha. Então, beleza, gente. Com isso, a gente encerra aqui a Assembleia. Desejar um ótimo dia de trabalho para todos. Eu não estou no núcleo hoje, porque eu estou de férias, mas hoje mesmo a gente já passa tanto o formulário para votar, quanto a minuta, beleza, gente? Um abraço aí para todos. Até a próxima Assembleia aí, gente.